Continuando, gente. Então, falando ainda de crime de genocídio, tá? Como vocês já falei agora há pouco, né? O crime de. Desculpa, a jurisdição do TPI ela é complementar e subsidiária, né? Então, para isso, a gente tem que ter um julgamento primeiro, né? No Brasil, um julgamento aí com o preenchimento daquelas características lá de ser inócuo, de ser um simulacro, de não ser efetivo, tá? Para daí o TPI entrar. Porém, gente, na grande maioria, a gente não tem, às vezes, né, uma atuação do TPI, porque o Brasil, ele acaba atuando, né? O país, ele acaba investigando e tentando ali dar uma resposta social ao que aconteceu, tá? Uma resposta para a sociedade. Então, o crime de genocídio, gente, o STF, ele teve que além de tudo, ele teve que verificar, né, fazer um julgado aí, para pacificar o entendimento de quem seria competente para julgar esse crime. Olha o problema, né? Porque assim, o genocídio, ele é um crime à parte, né? Então ele é um crime específico. E pela existência dele, a gente entende que houve, né, e ocorreu outros crimes, tá? Então pode ser aí um homicídio, uma lesão corporal, uma tortura, né? Então, para a ocorrência do genocídio, a gente precisa de crimes anteriores, tá? E aí, eis a questão, quem julgaria no Brasil esses crimes, né, juntamente com o genocídio? O STF, então, ele no recurso extraordinário, né, então uma decisão em plenário, com voto de todos os ministros, o César Peluso, em 2006, tá, ele teve que fazer, né, da relatoria dele, ele teve que manifestar um entendimento a esse respeito, tá? Então, eu vou ler para vocês aqui a jurisprudência, tá? No Brasil, o combate ao genocídio deu-se pela ratificação da Convenção de 1948 e ainda pela edição da Lei 2.889 de 56. O bem jurídico tutelado é transindividual, porque existe, né, um grupo. E as penas variam de acordo com o ato praticado do genocídio. Em 2006, o STF reconheceu que a competência para julgar o crime de genocídio é da Justiça Federal, o juiz monocrático, salvo se os atos de destruição forem crimes dolosos contra a vida, quando será do Tribunal do Júri Federal. Como o STF entende que há concurso formal entre o crime de genocídio e os também tipificados de sua realização, como homicídio, lesão corporal, tortura, no caso da prática de crime doloso contra a vida, para prática de genocídio, então vejam, crime doloso contra a vida para prática de genocídio. O julgamento cabe ao Tribunal do Júri Federal. Recurso extraordinário 351487, de relatoria do ministro César Peluso, tá? Então, bem interessante isso também, né, gente? Então, caso daí a Justiça Federal não julgue, não atue, aí sim, né, o Tribunal Penal Internacional entra em cena, tá? Então, finalizando o crime de genocídio, vamos agora falar sobre crimes contra a humanidade, tá? Os crimes contra a humanidade, então, eles foram introduzidos no direito internacional pelo Estatuto de Londres, de 1945, que criou o conhecido Tribunal de Nuremberg, tá? Que foi o tribunal que julgou os alemães, tá? Tem o filme, gente. Se a gente tivesse em sala de aula, eu ia passar o filme para vocês, né? Ou pelo menos trechos dele. Mas a gente conseguiria assistir aí em metade de uma aula o filme de A Lista de Schindler, né? Daria pra gente assistir. Ou até mesmo tem um outro que tem o documentário do Tribunal de Nuremberg, tá? Traduzido, então é muito interessante. Então assistam em casa, pesquisem, acho que vocês vão só conseguir. Lista de Schindler, talvez vocês achem no Google, só um pouquinho. Zoe! Ai, gente, esse negócio em casa é complicado, né? Ainda bem que é só eu e os cachorros, né? Senão, acho que tem gente que grava. Esses dias eu tava vendo o pessoal gravando live e familiar passando atrás, criança correndo, então é mais complicado. Ó, nem sei onde que tá aprontando. Então, o
os filmes, né, sobre o Tribunal de Nuremberg. Se for documentário, vocês acham no Google, tá, gente? Agora, se for a lista de Schindler e alguns outros, eu acho que vocês conseguem achar no Netflix. Eu acho que fica mais fácil. Acho que até a lista de Schindler, hoje em dia tem tudo no Google, né? Fica bem fácil para vocês acharem. Assistam, tá? Para vocês entenderem ali o que, quem não lembra muito bem, né? O que aconteceu, tá? Então, o artigo 6º, a linha C do Estatuto do Tribunal, que definiu serem crimes contra a humanidade o assassinato, o extermínio, a escravidão, deportação e outros atos inumanos cometidos contra a população civil antes da guerra ou durante a guerra. A perseguição de natureza política, racial ou religiosa na execução daqueles crimes que sejam de competência do tribunal ou em conexão com eles, constituam ou não uma violação do direito interno do país do cometimento do crime. Foi feita a menção a antes e durante a guerra e ainda a conexão com os crimes julgados pelo tribunal, crimes contra a paz e crimes de guerra. Logo, os abusos bárbaros nazistas anteriores a 39, que foi o ano de início da guerra, não foram apreciados em Nuremberg, tá? A evolução do conceito de crime contra a humanidade fez com que esse vínculo, conhecido pela expressão em inglês war nexus, que é nexo de guerra, com a situação da guerra fosse eliminado. A prática dos estados reconheceu a existência de crimes contra a humanidade praticados internamente por agentes de ditaduras militares em situação de guerra, tá? Então, o Estatuto de Roma, ele veio reafirmar, gente, né, o que já era previsto aí no artigo 6 do Estatuto de Londres, que foi o criador do Tribunal de Nuremberg, tá? Então, o Estatuto de Roma, ele confirmou a autonomia do crime contra a humanidade no artigo 7º, que define ser crime contra a humanidade um determinado ato de violação grave de direitos humanos realizado em um quadro de ataque generalizado ou sistemático contra a população civil, havendo conhecimento desse ataque, tá? Busca-se, então, punir aqueles que, em regimes ditatoriais ou totalitários, usam a máquina do Estado ou de uma organização privada para promover violações graves de direitos humanos em uma situação de banalização de ataques à população civil, tá? São vários os atos de violação grave de direitos humanos. E os atos, a gente tem que saber eles, tá? Tem vários aqui, vai até ao 7. Então, atos de violação do direito à vida por meio do homicídio e do extermínio. 2. A escravidão, deportação ou transferência forçada de população, prisão ou outra forma de privação da liberdade física grave, em violação das normas fundamentais de direito internacional. Isso aqui é o que os nazistas fizeram, né? Tortura, crimes sexuais e agressão sexual, escravatura sexual, prostituição forçada, gravidez forçada, esterilização forçada ou qualquer outra forma de violência no campo sexual de gravidade comparável, tá? Então, isso os alemães fizeram muito também. Perseguição de um grupo ou coletividade por motivos políticos, raciais, nacionais, étnicos, culturais, religiosos ou de gênero, ou em função de crimes de outros critérios universalmente reconhecidos como inaceitáveis no direito internacional, que é o caso da perseguição aos homossexuais, tá? Então, a perseguição aos homossexuais é crime contra a humanidade, tá? Desaparecimento forçado de pessoas e crime de apartheid. Então, o apartheid, gente, que vigia na África, ele foi considerado crime, tá? Uma cláusula aberta que permite que sejam um crime contra a humanidade quaisquer atos desumanos de caráter semelhante que causem intencionalmente grande sofrimento ou afetem gravemente a integridade física ou a saúde física ou mental, tá? Então, assim como o genocídio, o rol aqui, ele também é exemplificativo. Então, havendo qualquer tipo de ação comparável com o que está descrito aqui, né? Vejam, a analogia que entra em ação, a analogia da legislação penal internacional, e tudo que for comparável com o mesmo nível de gravidade poderá ser considerado como crime contra a humanidade, como genocídio, tá?
Então, são cláusulas abertas, não é um rol taxativo, ou seja, são cláusulas apertos, não cláusulas números, né? Não é um rol taxativo, é exemplificativo. Números apertos, tá? Não números clausos. Tava tentando lembrar o termo em latim para vocês lembrarem, porque esses termos em latim às vezes caem nas provas, né? Então, crime de guerra, gente. Então, crime de guerra consiste em violações graves de direitos humanitários, tá? Que compreendem os tratados e os costumes sobre os meios ou condutas na guerra, tá? Nessa linha, o artigo 8º do Estatuto de Roma apontou ser crime de guerra uma violação grave das convenções de Genebra, bem como outras violações graves das leis e costumes aplicáveis em conflitos armados internacionais no âmbito do direito internacional. A lista também é meramente exemplificativa, seguindo a lógica anterior aplicada aos crimes de genocídio e aos crimes contra a humanidade, tá? Em síntese, o direito humanitário, gente, internacional, proíbe os meios ou instrumentos de guerra que não sejam estritamente necessários para superar o oponente, bem como veda a conduta que não seja proporcional e dirigida ao combatente adversário. Então, vamos lá. Nessa ideia genérica, né, dos meios estritamente necessários e combater a conduta do adversário e deve ser dirigida a ele, o que consideram crimes de guerra, gente? Então, os soldados, eles usam uniforme, não é porque é mais barato, né? Não é porque não é porque não é identificável ou algo do gênero. Justamente os soldados usam uniforme para você, combatente inimigo, poder identificar o seu inimigo, né? Contra quem você está lutando. Então, as milícias, gente, elas se caracterizam por pessoas que usam roupa de civil, tá? Esse é o grande problema dos terroristas e das milícias. Eles são civis, tá? A grosso modo, a olho nu, você não tem como identificá-lo como seu inimigo. Isso é um grande problema, tá? Mas a regra tem que usar uniforme. Se você estiver no local com os civis, você tem que atuar de forma que seja menos traumático e menos desastroso possível, tá? Você só pode atacar o seu inimigo, você não pode atacar um civil, tá? Você não constitui aí crime de guerra. Quanto às armas, gente, armas químicas são proibidas, tá? Então, o que aconteceu agora há pouco tempo, 2016, credo, fugiu o nome da cidade que está até hoje em guerra, os Estados Unidos invadiu, acabou com tudo. Já lembro, tá? Síria, na Síria, gente, né? Que os próprios governantes usaram armas químicas e acabaram intoxicando e matando a sua própria população. Isso é considerado crime de guerra, tá? Então, a arma química não pode. Existe um tipo de bomba, de armamento, que também não pode, tá? Então, tem uma bomba, Splinter, acho que Splinter, alguma coisa assim. É uma bomba que, quando você solta do avião, ela abre e ela se divide em outras centenas de bombas. Então, ela vai destruir um facho inteiro de tudo onde cair. Você não consegue mirar com exatidão aonde que você quer que aquela bomba caia, tá? Então, essa bomba ela foi proibida, né, pelas Nações Unidas, porque ela é muito devastadora, tá? E ela não tem uma precisão de onde atinge. Então, bombas, mísseis, eles são teleguiados justamente por conta das regras da guerra, tá? Porque você tem que soltar um míssil e você tem que soltar ele com exatidão aonde você quer acertar, tá? Então, isso são algumas das regrinhas aí que infringidas geram aí o chamado crime de guerra, tá? Leiam lá
a Convenção de Genebra, que na Convenção de Genebra isso também vai falar um pouquinho, tá? E claro, né, a gente tem aí outras legislações no seio da ONU que falam sobre isso também, tá? Crime de agressão, gente. Então, a gente tem o outro tipo penal internacional, que é o crime de agressão. Então, ele foi, né, apenas previsto no Estatuto de Roma, né? Ele tá lá no seu artigo 5º, parágrafo 2º. Deixa eu só... Aqui ele traz um resumo aí de quando foi aprovado, por quê, tá? Mas pra gente é mais importante aí. O crime de agressão, ele tá ativo, né, no Estatuto de Roma, tá? Então, a mecânica da ação criminal contra líderes agressores levará em conta ainda a missão do Conselho de Segurança da ONU. O crime de agressão, gente, é o caso em que ocorrem crimes, né, e são praticados atos violentos. Nossa, ela tá bem doida hoje. Já vou trancar ela. São praticados atos violentos contra as organizações pacificadoras aí da ONU. Então, o que aconteceu com o Sérgio Vieira de Mello foi um crime de agressão, tá? Esse crime, ele só vai passar a fazer parte do Estatuto de Roma passou a fazer parte a partir de 2017, tá? Que eles conseguiram fazer a votação aí, a alteração do Estatuto, tá? E o procurador, quando acontecer, né, algo assim, o Ministério Público tem que acionar o Conselho de Segurança, que pode concordar com a existência de um cenário de agressão. Essa conclusão política não vinculará ao tribunal no julgamento de cada indivíduo acusado. Caso o conselho não determine a existência de agressão em 6 meses, o procurador poderá conduzir as investigações com a autorização do juízo da instrução, lá do Pre-Trial Chamber, né, que eu falei para vocês, do TPI. Claro que se o Conselho de Segurança pode usar seu poder geral de suspender o processo invocando o artigo 16 do Estatuto, que permite suspensão dos processos do TPI por 12 meses, renováveis indefinidamente por decisão do Conselho de Segurança. Então, ele pode suspender a investigação aí também, tá? O caso do nosso diplomata, do nosso brasileiro, eu não sei a que pé que tá, tinha que dar uma pesquisada aí lá no site da ONU para ver se as investigações continuaram ou se elas foram suspensas, tá? Eu realmente não sei, tá? Então, agora, gente, vamos finalizar um pouco o conteúdo. Vou finalizar não, né? Porque ainda tem bastante coisa. Mas vamos começar a falar sobre o trâmite no TPI, que o trâmite também é importante. A gente viu lá um pouquinho do trâmite na Corte Interamericana de Direitos Humanos, né? Os relatórios, a emissão dos pareceres, né? E daí, caso não cumpra-se o relatório, né? Emite-se o parecer e envia lá para a Corte Interamericana, né? A Comissão Interamericana envia. Então, a gente tem aí também o procedimento dentro do TPI, claro, né? Então, dentro dos limites da jurisdição do tribunal, limites materiais, especiais e temporais, o início da investigação pode ocorrer por iniciativa motu próprio do procurador, tá? Tem um exemplo aqui, em 2012, Fatou Bensouda, a primeira mulher a ocupar esse posto. Então, em 2012, nós tivemos a primeira mulher que ocupou esse posto, tá? Então, em segundo momento, a iniciativa ela pode ser por remessa de um Estado parte ou por declaração específica de Estado não parte e, finalmente, por decisão do Conselho de Segurança, que atingirá, inclusive, os crimes ocorridos em estados não contratantes, tá? Então, o Conselho de Segurança foi o caso do Sudão, né? Esse foi o caso do Sudão, que o Sudão não era integrante do Estatuto de Roma, mas o Conselho de Segurança invocou aí, né, deu início às investigações, tá, dos crimes do ditador lá em Darfur, tá. Então, até
2013, 4 estados partes já remeteram casos ao TPI: Uganda, Congo, Mali e República Centro-Africana. O procurador já iniciou a ação envolvendo crimes internacionais no Quênia e o Conselho de Segurança remeteu o caso do Sudão, né, da Darfur e da Líbia também para o TPI. Tá? A remessa da informação pelo Estado não vincula o procurador, então aí nós temos a independência funcional, assim como funciona aqui também, né, na nossa legislação interna, a gente tem isso também lá no TPI, não há uma vinculação direta. Tá? Caso entenda procedente a notícia do Estado parte, ainda nos casos da investigação aberta, né, iniciadas aí pelo próprio procurador, deverá notificar todos os Estados partes e os Estados que, de acordo com a informação disponível, teriam jurisdição sobre os crimes, tá? Essa notificação pode ser feita confidencialmente e sempre que seja necessário para proteger pessoas, impedir a destruição de provas ou fuga, poderá ser limitada. Tá? No prazo de 1 mês após a recepção da referida notificação, qualquer Estado poderá informar o tribunal de que está procedendo ou já procedeu a um inquérito sobre nacionais seus ou outras pessoas sob sua jurisdição. Tá? Então, eu acho que sobre o processamento, gente, é importante vocês saberem isso, né? Quais são as 3 formas de início do processamento, tá? E na próxima aula a gente já fala sobre penas e ordens de prisão, beleza?